associada às próprias fachadas e, neste caso, aos nossos materiais e avisos. Não queria deixar de deixar a dica de que poderão e devem tornar o nosso encontro de valor um bocadinho mais interativo e, portanto, tem no vosso painel de controlo, tem uma opção que é chat, onde poderão interagir connosco, colocar algumas questões, algumas perguntas, dúvidas, feedbacks, o que vos interessar para enriquecer o debate e para irmos abordando um bocadinho também as questões. A EFISO, enquanto empresa, tem uma posição de mercado muito dinâmica e, portanto, gostamos de aprender convosco e trocar algumas ideias e, portanto, trazer mais dinamismo tanto aos encontros de valor como ao mercado em geral. E como tal vou prosseguir um bocadinho aqui na temática da fachada ventilada, que é algo que está muito em voga nos dias de hoje, dada muitas vezes a rapidez da aplicação, dadas as questões arquitetónicas, isto tem sido cada vez mais uma referência na construção atual. Vamos incidir um bocadinho sobre a importância da performance da fachada para a eficiência do edifício, ou seja, temos um edifício, temos uma performance tanto a nível energético como a nível de performance à água, ao ar, ao vapor, que temos que defender enquanto arquitetos e engenheiros, de forma a que tenhamos o tipo de construção mais sustentável possível. A performance da fachada representa um elemento crucial, uma vez que é o envelope do edifício e, portanto, temos que incidir em grande parte sobre este elemento. Muitas vezes o que nós encontramos é fachadas ventiladas com revestimentos como a Lucobond, Stack Bond, compostos de alumínio, portanto, ou pedra natural, grampeada, GRC. Há N tipologias de revestimento, um bocadinho como há N tipologias de escolhas arquitetónicas, e, portanto, estamos a falar sempre de uma fachada que tem um espaço de ventilação, uma caixa de ar entre o revestimento e a zona do betão, ou alvenaria, ou pladur. Estamos a falar sempre ali de uma zona de caixa de ar para permitir a respirabilidade do edifício. E, portanto, só para enquadrarmos um bocadinho a nossa posição no mercado, nós tratamos muito mais o mercado como um meio onde nós conseguimos exercer a nossa metodologia. Esta metodologia, como nós conseguimos perceber pelo gráfico, não funciona só com uma direção, mas sim com duas. Portanto, nós não conseguimos fornecer o que o cliente precisa se não soubermos o que é que ele necessita, se não soubermos quais é que são as situações que eles têm em obra, e, portanto, é essencial nós percebermos o dinamismo, as questões mais preementes, e com elas nós voltarmos atrás no processo e percebemos como é que podemos adaptar os nossos produtos a essas mesmas exigências. E, portanto, é uma produção adaptada às necessidades do cliente, e isto funciona de uma forma consecutiva ao longo do processo, ou seja, tanto numa primeira fase onde nós percebemos o projeto, numa segunda fase onde nós fornecemos o material, e tudo o que é logística financeiro e técnico, nós tentamos que seja um processo mais otimizado e customizado à necessidade do cliente possível. E, portanto, temos aqui uma descriçãozinha do que é tipicamente um clima europeu. Vamos tentar nos aproximar um bocadinho desta tipologia de clima, que é onde normalmente nós temos alguns elementos, como o elemento do calor e do frio, colocados por esta ordem, ou seja, calor dentro dos edifícios, isto é o habitual durante o ano, calor dentro dos edifícios e frio fora do edifício, e, portanto, temos também um elemento da chuva que incide diretamente sobre a fachada. A fachada, como eu disse, temos aqui o revestimento, que está suportado pelas perfurações das fixações, e depois temos o isolamento térmico, que é colocado pelo lado de fora da zona opaca, que será o betão, o pelador, a alvenaria, como eu disse, e, portanto, temos estes elementos que estão sempre expostos a uma normal difusão de vapor, ou seja,
no lado quente há vapor de água que tende a sair e ter sempre ao lado frio. E nós, para evitarmos esta questão da transfusão do vapor, temos que olhar para a questão como um todo. Normalmente pensamos a lógica de fora para dentro e, portanto, começamos por adquirir uma membrana ou algum tipo de meio de forma a estancarmos completamente a fachada. Por trás do revestimento, que sabemos que, como é uma fachada ventilada, tem sempre juntas, mais, poucas, algumas, muitas, elas existem e, portanto, vai ventilar esta caixa de ar. Se nós colocarmos uma membrana completamente estanque neste local, o que vai acontecer é que a difusão não vamos permitir a difusão e, portanto, em princípio, a água, a condensação andará neste elemento. Precisamente entre o isolamento térmico e a membrana, que, digamos que, à partida, e a Marisa concordará comigo com certeza, será o pior elemento, uma vez que o isolamento é, sem dúvida alguma, o elemento que não deve receber água, até por uma questão de eficiência do edifício e do comportamento do próprio, não é? Ou seja, nós adquirimos um material e deixamos de o ter com a mesma rentabilidade a partir do momento em que ele deixa de funcionar e fica enxugado da água e não faz o seu devido trabalho. É, portanto, essencial nós adquirirmos, por exemplo, uma membrana, isto é o ideal, uma membrana respirável. Esta membrana respirável o que nos vai permitir é nós conseguirmos fazer o mais interessante, que é passar o vapor de água de dentro para fora, sem qualquer problema, uma vez que a membrana é respirável, é permeável completamente ao vapor de água, mas é impermeável à água, ou seja, a chuva, enquanto elemento, vai incidir sobre a fachada, mas nós vamos permitir ao mesmo tempo que ela não entre no isolamento térmico, mas que o próprio vapor saia e, portanto, mantenha a respirabilidade do edifício. Nas mesmas questões que estamos a falar de isolamento, é importante manter então a respirabilidade e, idealmente, utilizar uma barreira para vapor. Esta barreira para vapor é muito importante no sentido em que, eventualmente, na altura da iniciação de obra ou, porventura, em alguma fase do ano em que haja uma troca em relação ao calor e ao frio, o calor esteja fora e o frio dentro, nós precisamos que haja uma estancagem completa desta difusão e, portanto, basta colocarmos uma membrana para vapor do lado interior relativamente ao isolamento térmico, basta colocarmos neste local e deixa de haver a tal difusão térmica e estancamos desde logo o problema e ficamos preparados para todas as questões de estações do ano. Lembro que isto não é válido para todos os climas, inclusive para o clima do Médio Oriente, onde nós também estamos presentes. Marisa, tens alguma coisa a acrescentar relativamente a este ponto de iniciação? Sim, exatamente. Como estavas a dizer, e assim de uma forma sumária, o nosso objetivo é manter sempre o isolamento seco. Ou seja, em termos térmicos, o isolamento é o que nos maximiza e favorece a eficiência energética, evita perdas de calor, transferências de temperaturas, e nós mantendo o isolamento sempre seco, sempre nas melhores condições dele e de performance dele, estamos assim então a potenciar a durabilidade do isolamento, a durabilidade térmica, estamos a maximizar também a eficiência térmica do edifício, estamos a evitar que ele se degrade com o tempo, devido às condensações, com o passar dos anos, há a criação de fungos, há a deterioração do mesmo, ou seja, na fase de construção nós fazemos um investimento tão avultado, não é, em materiais térmicos, em materiais, em isolamentos que têm um peso significativo no valor da obra, e se nós não os protegermos na fase inicial, no momento de construção, com o tempo estamos a perder completamente a eficiência energética que foi pensada na fase de cálculo. Perfeito. É exatamente um bocadinho por esta questão da rentabilização muitas vezes dos materiais, até é uma lógica de rentabilização de material a quando da construção que trabalhamos um bocadinho neste sentido. Temos aqui algumas imagens de problemas que são muito comuns em fachada. Desde logo as perfurações que fazemos nas placas de gesso, desde logo as deteriorações das membranas respiráveis. Estes são alguns dos elementos que vão acontecendo nas obras
que tipicamente, digamos, numa fase de pós-venda vamos tendo que reparar. E eu deixo só o exercício de quanto é que nos custará fazer uma reparação deste nível, não é? Ou seja, o crescimento de fungos, o facto do vapor ir acumulando no interior do edifício, o facto dos elementos, com esta questão de estarem enxugados com água, irem aguentando a água muitas vezes estagnada, vai crescendo fungos, vai a água concentrando-se e vai corroendo muitas vezes os elementos estruturais do edifício, assim como outros elementos, como placas de gesso, como esse tipo de isolamentos que muitas vezes são mais sensíveis. Aqui temos uma saturação e uma deterioração de um isolamento térmico, um bocadinho, parece lá de rocha, um bocadinho resultante desta questão que fomos falando. Então, como é que a Efisos pode um bocadinho ajudar na resolução destas patologias? Pode ajudar um bocadinho no foco que nós trazemos na consultadoria. Temos vários elementos nos quais podemos ajudar, que são as membranas respiráveis. Membranas respiráveis, aos quais nós também chamamos breathers, e depois temos as membranas para vapor, às quais também nós chamamos vapors, VCLs, e portanto, tal como o próprio nome indica, a membrana respirável coloca-se do lado exterior ao isolamento térmico, para permitir que o edifício continue a respirar e ao mesmo tempo é logo a segunda barreira de impermeabilidade à chuva, ao vento, ao ar não, que permite que passe, mas por outro lado temos as membranas para vapor, estas sim completamente estanques, ar, água e vapor, que são colocadas do lado interior ao isolamento térmico e permitem estancar completamente estas difusões que acontecem do interior para o exterior. Numa segunda fase, mais propriamente amanhã, abordaremos a temática dos EPDMs, ou seja, das ligações desta zona opaca que estamos a falar agora com as zonas de caixaria, de fachada, ou seja, as zonas de alumínios, de vidro. Mais amanhã falaremos dos EPDMs e da Efisos Ecofaçade em particular, porque quanto a isto também temos muita customização, muito detalhe para falarmos. Pré-fabricação será também abordado numa lógica de temos que adaptar todos estes materiais às necessidades em obra, sejam elas de qual tipo forem, e muitas vezes temos perfurações, temos elementos diferentes que são de obra para obra vão sendo alterados, e portanto a nível de rentabilização de tempo, de risco de erro humano e aumento de qualidade e eficiência, a pré-fabricação é um acrescento neste bolo que é o fornecimento de material. E, portanto, mais à frente falaremos também disto. Mais importante é esta lógica de win-win. Nós conseguimos perceber com os clientes quais é que são as tipologias de aplicações e oferecer as melhores necessidades do mercado. E isto é transversal a todas as fases de obra, é transversal a todos os intervenientes em obra e digamos, a cereja em cima do bolo é sempre a solução perfeita para a necessidade específica que o cliente tem em obra. E esta capacidade de resolução de qualquer questão, de qualquer necessidade para qualquer pessoa em obra é essencial, desde a altura do projeto até à altura da execução. Continuando um bocadinho nesta senda da fachada ventilada, como eu disse, temos aqui só uma breve descrição, temos aqui o isolamento e, portanto, a membrana respirável do lado exterior, a membrana para vapor do lado interior e a membrana Efisos Ecofaçade em EPDM, que é elástica e permite a absorção de movimentos estruturais normais de materiais como o alumínio ou como o vidro, é sempre colocado nos interfaces, nas ligações. Eu agora também queria introduzir e falar em particular da membrana respirável e da membrana para vapor. Nesta fase, a membrana respirável, conseguimos ver aqui duas fotografias onde ela está colocada na fachada. Antes de receber depois de ser colocado o isolamento térmico e antes de receber o revestimento, sendo que isto, mesmo esta é uma questão muitas vezes delicada, a ordem das execuções, é sempre colocada a membrana respirável. Temos aqui as fixações, colocamos a membrana respirável e esta oferece-nos a proteção à chuva, ou seja, qualquer elemento de água que é normal andar sempre entre o revestimento
e o isolamento, e depois a proteção ao vento e à umidade, ou seja, elementos como é logo a primeira barreira do edifício, é uma segunda pele que o edifício tem para além do próprio revestimento, como sabemos não é completamente estanque e portanto estamos a falar de uma proteção completa a elementos que nós não controlamos, como o vento e a umidade, que muitas vezes variam de altura para altura. A permeabilidade ao vapor de água permite-nos manter o sistema aberto, ou seja, permite que nós tenhamos esta questão da difusão de temperatura a acontecer permanentemente e o isolamento térmico esteja numa caixa de ar permanente, sempre em transfusões de ar e sempre a respirar de forma a manter-se o mais seco e eficiente possível. A nossa lógica de material, nós temos vários modelos para membranas respiráveis e, portanto, temos resistência aos UVs, mais ou menos resistência à tração, e disto podemos falar um bocadinho agora com o meu colega Miguel. Miguel, resistência aos UVs, resistência à tração, permeabilidade, qual é que é permeabilidade ao vapor de água, impermeabilidade à água, qual é que é o fator que tu destacarias na Breeder enquanto revestimento, enquanto a segunda pele do edifício? Olá, eu. Sim, um bocado alinhado com aquilo que tu disseste no início destes encontros de valor. Lá está, nós estamos muito próximos do cliente, sabemos muito bem o que é que ele necessita, já temos alguns anos disto. Lá está, e temos um portfólio de solução que nos permite adaptar as necessidades do cliente face à tipologia de fachada ou face ao revestimento da fachada. Desta forma temos várias hipóteses. Eu destacaria a resistência aos UVs, a resistência mecânica por si só e a classe de reação ao fogo. Este quadro aqui mostra, nós temos 5 membranas em que podemos, inclusivamente, existe a possibilidade de ainda customizarmos mais, mas basicamente estas 5 tipologias ou 5 produtos permitem-nos ter 95% das soluções de fachadas cobertas. Eu iria destacar, se calhar dividir isto em 3 partes. Uma é tudo o que seja de respeito à resistência aos raios ultravioleta, que é, muitas das vezes temos o revestimento do compósito com junta aberta e muitas das vezes temos fechadas. Ou seja, conseguimos perceber que algumas membranas, por exemplo, a Breeder B, a Breeder Mais, só estão basicamente dimensionadas para soluções de fachada completamente fechada, ou seja, elas têm alguma durabilidade aos raios ultravioleta, cerca de 3 meses, 3, 4, dependendo um bocadinho da exposição solar, mas isto é para durante a obra, e depois, numa fase posteriormente à obra, ela não resiste às juntas abertas. Para isso teremos que ir para outro tipo de membranas e depois depende do tamanho da junta. Por exemplo, temos um Breeder para, por exemplo, 15 mm, um Breeder com uma junta de 35 mm, inclusivamente uma junta para 50 mm, ou seja, 5 cm de abertura. Depois, se continuarmos com o quadro, nas Breeders B e mais, é uma Breeder mais standard, onde a resistência mecânica é uma standard, uma membrana standard, e depois poderemos, a Breeder Non-Closed e a Breeder FRB já têm uma performance, à tensão de tração e ao rasgamento superior. E inclusive a Breeder FR ainda potencia ainda mais esta resistência mecânica, tendo em conta a composição de base do produto. E depois, como terceiro elemento de fator que escolha de uma membrana, temos a resistência ao fogo, a reação ao fogo neste caso, ou seja, teremos as 3 primeiras membranas combustíveis, teremos inclusive a Breeder FR-V, que é uma solução de combustibilidade limitada, e depois temos uma solução que é a nossa solução premium, que é uma solução que é não combustível. Isto em alguns mercados, Portugal ainda vai na tendência dos mercados mais evoluídos, mas inclusive temos projetos em que todos os produtos são fornecidos não combustíveis para a fachada. Sim, desta forma, Diogo, é assim um sumário muito rápido. Claro que depois poderemos entrar em muitas mais especificidades, mas assim de uma forma muito rápida, o que é que poderão ser os fatores de escolha da Breeder em função do projeto? Muito bem, muito sumariamente, a abertura de juntas no revestimento pode influenciar a questão ou seja, mais ou menos aberta, influenciar a questão da escolha da membrana.
a questão da tensão ao rasgamento e a questão do fogo são os três elementos que Sim. mais distinguem as membranas, e temos comportamentos de membrana para tudo. Temos aqui uma pergunta do João, que nos pergunta se temos certificações disponíveis para as membranas com resistência ao fogo. O Miguel, já agora? Sim, ou seja, nós aí o que é que nós fizemos? O standard de base das membranas é o 13501, ou seja, é um standard geral, é o standard de fogo nas fachadas, e toda a indústria das fachadas rege-se por esse código. No que diz respeito às membranas fogo, ou membranas características como, se calhar eu pegaria aí na classe B e classe A2, nós fizemos o teste das membranas a esse 13501, inclusive na Brider FR, na classe A2, ainda fomos mais adiante. Ou seja, testámos a membrana sozinha, e inclusive testámos a membrana com acessórios. Isso permite-nos ter basicamente a certeza que seguindo a aplicação da fachada com o acessório para a fixar, o acessório para fazer a sobreposição e o acessório para fazer as selagens de perfurações, permite-nos dizer que a membrana é uma membrana não combustível com e sem acessórios. Isto é completamente diferente, porque com um acessório que seja combustível poderia inclusive saltar de um A2 para um B. E neste caso temos a certeza que é, sem margem para dúvida, a membrana como um sistema classe A2, sim. As membranas estão certificadas, sim, para isso, sim. Perfeito. Não sei se Vamos agora à pergunta, mas julgo que sim. Penso que sim, enquanto sistema mais do que enquanto membrana ainda por cima. Muito bem. Relativamente à membrana para vapor, aqui alguns elementos a considerar. A questão que nós falamos é a completa estanquidade da membrana, ou seja, não permite que o calor circule de dentro para fora e evita as condensações superficiais que podem eventualmente acontecer na fachada. É completamente estanco ao ar, aumentando a eficiência energética. Esta é uma questão muito em voga na atualidade, não é? Uma vez que nós conseguimos energeticamente selar todo o envelope do edifício, mas às vezes deixando uma junta ou um ponto aberto, podemos comprometer essa mesma estanquidade ao ar e pode haver fugas de calor e de frio no próprio edifício. E, portanto, a membrana vem-nos trazer essa questão da selagem completa. Ao mesmo tempo, temos também a questão em caso de incêndio, e aqui estamos a falar da membrana para vapor normal. Só o facto de nós utilizarmos uma membrana para vapor evita-nos que, por exemplo, na presença de fumo ou elementos tóxicos que estão adjacentes ao mesmo, permite-nos que nós evitemos que o fumo entre para dentro do edifício, uma vez que está completamente estanque, está garantido pela selagem completamente que a selagem que é feita no edifício completo em volta de todos os elementos. E, portanto, mesmo sem ser FR, temos aqui um excelente comportamento no caso do incêndio, só pelo facto de já não permitir que o fumo circule no edifício. E aqui não sei se o Miguel tem aqui alguns inputs a dar relativamente a estas características da para-vapor, por favor. Sim, é isso, Diogo. Sim, como disseste, a estanqueidade ao ar é um fator muito em voga, não é? Ou seja, a eficiência energética está na ordem do dia. E é isso. Duas grandes funções da membrana é estanqueidade ao ar, potenciando a eficiência energética, ou seja, não faz sentido aquecermos um ambiente interior no inverno e no verão arrefecermos, se depois temos perdas de ar, perdas de eficiência energética, seja em que ligação for, depois mais à frente poderemos ir em profundidade. Inclusive condensações. E no que diz respeito ao fumo também ou seja, sempre que existe, por exemplo, um incêndio pelo exterior em que não degrada a membrana, que não toca na membrana, por exemplo, para vapor, que é combustível neste caso, mas lá está, poderíamos ter outra, tendo em conta esta estanquidade ao ar, permitimos que nunca haja a introdução de toxicidade, inclusive de fumos, numa junta de 1 milímetro ou porventura ou inclusive muito maiores, ou seja, protegemos o interior
mesmo até numa situação de fogo. Muito é bem. isso. Muito bem, perfeito. Temos aqui uma pergunta do Rui Neri que nos pergunta quais são os acessórios de perfurações de que fala e pergunta inclusive se está a falar de fitas de sobreposição. Miguel? Eu deixava aqui a Marisa. Marisa, podes aqui inclusive dar aqui Muito bem, Marisa. uma ajuda aqui. Nós temos vários acessórios para perfurações, depende sempre também do diâmetro da perfuração. Quando nós falamos em acessórios de perfuração para bridas, para membranas para vapor, estamos, por exemplo, a falar da fita de Mondes, é uma fita butílica, em que ela, além de ela sela completamente a perfuração, esta fita também pode ser utilizada para fazer as sobreposições das membranas. No entanto, nós, por prática, recomendamos outra fita, a fita Toa Join Dev. Temos, lá está, cada perfuração é um caso, nós temos várias soluções, dependendo mesmo do diâmetro ou do tipo de perfuração, para perfurações de parafusos, de pregos, de claddings, de brackets. Recomendamos a fita Toa Join Dev. Muito bem, perfeito. Então falámos de fitas para perfurações, para sobreposições e para esse tipo de elementos normais das periferias das membranas. Sim, desculpa, só aqui um acrescento, essa fita, acho que nós estamos a falar, tanto a fita de perfurações como a fita de sobreposições foram testadas ao fogo, elas fazem parte dos nossos sistemas de membranas fogo. Claro, a certificação A2 é do sistema e não só da membrana. Exatamente, Claro. sim. Obrigado pelo input, Marisa. Relativamente à questão da membrana para vapor, é um bocadinho como o Miguel estava a falar. Temos a questão, mais uma vez, da resistência ao vapor, da tensão de rasgamento, digamos, e da classe ao fogo. Miguel, já agora tens aqui algum input a dar? Temos 3 Sim, mas é modelos. isso, Diogo. Sim, é isso. Ou seja, temos vários. Lá está, como na Breeder, se calhar na Vapor aí poderá ser diferente, consoante as diferenças térmicas, inclusive poderemos oferecer várias classes de resistência, inclusivamente depois poderemos fornecer tensão à tração e fogo. Há bocado, em complemento a questão dos acessórios, eu chamo a atenção para essa foto em cima, que é exatamente isso, os acessórios é uma fita para a colagem da membrana no substrato, uma fita para fazer as selagens perimetrais da membrana, ligações às caixarias ou ligações muro-cortina, e depois um adesivo selante em salsicha, não é? Ou seja, em complemento um bocado daquilo que a Marisa estava a dizer, é isso, ou seja, os acessórios é isto como um todo, são basicamente os acessórios necessários para a aplicação da membrana. Muito bem, perfeito. Tens mais uma pergunta do Rui Neri e passo para a Marisa. Marisa, a fita aplica-se antes da perfuração? Marisa? Sim, ela se calhar. Eu aproveito e respondo. Sim, neste caso a fita, julgo que a perfuração, depende do tipo de perfuração, mas julgo que será uma perfuração do cladding num parafuso. Normalmente aquilo que necessitamos é que as duas superfícies, a fita seja posta em sanduíche between. Sim, estou? Sim, eu julgo que. Diogo, estás-me a ouvir? Nós estamos a ver, Miguel. Sim. Sim, Muito bem, o que eu estava a dizer, a fita. Sim, a fita normalmente, cada caso é um caso, mas normalmente é sempre posta no meio dos dois revestimentos a selar, e aquilo que é necessário ter é alguma rigidez por trás, para que quando aplicamos a fita e quando apertamos com o parafuso, faça a estanquidade da selagem, da perfuração. Muito bem, perfeito. Temos mais uma pergunta de Jorge que nos pergunta: na utilização da fita Tubon 10, nas ligações ao botão, tem ensaios sobre a capacidade de alongamento desta fita? Podem haver movimentos. Muito bem, agora temos aqui uma pergunta da perspectiva dos movimentos estruturais, que são perfeitamente expectáveis. Se a membrana, se a fita é FISUS Tubon 10, consegue absorver estas dilatações, se calhar, Miguel, a propósito desta questão. Durabilidade e eficiência nos alongamentos, já agora?
Sim, é isso. Sim, temos, inclusive fizemos, sim, ou seja, nós à partida, como lá está, outra vez não queria estar a insistir, mas lá está, a oportunidade de jogo que o merece. Como sabemos as necessidades do projeto, sabemos que em algumas ligações de selagens perimetrais, inclusive o dimensionamento estrutural, permite que haja movimentos. Ou seja, nós temos que permitir que as nossas membranas tenham alguma capacidade de alongamento ou, neste caso, os acessórios que permitam absorver esses movimentos sem adicionar tensões na membrana. Sim, e a fita foi testada no sistema como um todo e a fita, inclusivamente, é uma das grandes vantagens da fita, é a sua capacidade de alongamento barra aderência, poder de adesão. Sim, inclusivamente temos, a fita tem um alongamento de cerca de 500%, permite-nos brincar com o alongamento, ou seja, cumpre as necessidades do projeto, sim. Mantém-se permanentemente dúctil, portanto. Relativamente aqui às vapors, temos os 3 modelos que se adaptam em relação à resistência ao vapor, à tensão de alongamento e à questão das classes. Portanto, temos para todos os gostos, não é, Miguel? Desculpa, Diogo. Não... Estava-te a dizer que temos os modelos das fitas das membranas, da VAP, neste caso, para sim, qualquer tipo de aplicação, um bocadinho pelas necessidades do projeto, não é? Sim. Sim, um bocadinho diferente das breeders. Neste caso, os fatores determinantes são a resistência ao vapor. Neste caso, a VAP-X, ou seja, tem a resistência ao vapor de cerca de um SD por volta de 100 metros, enquanto, por exemplo, a Vapor-FR tem um valor de equivalente de resistência ao vapor cerca de 1500 metros. Não sei se estou com o jogo que está com algum não, problema. Estamos a ouvir perfeitamente, Miguel. Podes prosseguir. Nós estamos a ouvir, Miguel, estamos a ouvir. Relativamente à tensão é outro fator determinante, ou seja, a VAP-X é uma membrana mais standard, inclusive a Vapor-FR é uma membrana base, com base no material, é fibra de vidro, ou seja, tem valores altíssimos e à frente poderemos ver, ou seja, temos resistências mecânicas superiores. E outra vez, tal como na breeder, classe ao fogo, cada vez é mais, ou seja, temos 2 membranas classe E, são membranas de polietileno, combustíveis, e depois temos a Vapor-FR, que é com base na fibra de vidro, que é uma classe A2, em sistema, testada como sistema, e temos a certeza, como anteriormente dito, no 13, foi testadas no 13501, e como um todo, com os acessórios, basicamente aplicados da forma que teremos na fachada, replicamos e com acessórios temos classe A2 também. Perfeito, Miguel, obrigadíssimo. Debruçámos agora um bocadinho sobre a questão da aplicação da membrana respirável, da breeder, em obra, para quando esta tem uma exigência ao fogo A2. Ou uma resistência ao fogo, pelo menos, não é? Que é algo que é muito, muito comum agora no mercado como o Reino Unido, no mercado como o Médio Oriente, são necessidades, mais no Reino Unido, esta necessidade é uma necessidade premente, esta necessidade de obtermos uma reação ao fogo, pelo menos B, e portanto temos aqui uma solução que nos oferece resistência mecânica, resistência ou reação ao fogo, mais do que suficiente para essa tipologia de aplicações. Tens aqui algum input a dar relativamente a isto, Marisa? Do facto de manter-se impermeável à água? Sim. Uma das nossas grandes preocupações e em termos de regulamentação, sem dúvida que é a exigência ao fogo, ou seja, as regulamentações estão a mudar, principalmente no Reino Unido e no Médio Oriente, são os países onde nós estamos agora ligados diretamente, em que é expressamente proibido a utilização de materiais combustíveis nas fachadas de edifícios. Nós estamos lá, já temos esta membrana respirável desde 2011, ou seja, esta membrana já tinha uma reação ao fogo classe A2 antes mesmo da mudança de regulamentação. Cumpre todas as exigências dela, ou seja, a membrana estanca, é uma membrana respirável, tem uma grande capacidade, tem uma grande resistência mecânica, mas sem dúvida que é de realçar a resistência ao fogo com os acessórios. Muito bem, perfeito. Aqui é importante também perceber que nós também temos uma customização ao nível das bandas autoadesivas,
e das larguras, ou seja, o que é possível nós fazermos neste campo, Marisa? Exatamente. Nós estamos muito ligados à definição de detalhe, à aplicação, ao estudo da localização da membrana, à forma de aplicação, aos métodos de aplicação, e nós tentamos definir sempre a solução tecnicamente mais forte e melhor para o cliente. Isto desde a aplicação da fita, da banda, a largura aconselhável, ou seja, essa parte por exemplo, garantimos sempre que nós pensamos no detalhe todo de modo a promover a eficiência energética com recurso às bandas, com recurso às nossas fitas, ao sistema completo. Muito bem, e há uma aproximação relativamente às necessidades, mesmo a nível de dimensionamento do cliente. Perfeito, temos aqui já algumas perguntas. B pergunta, boa tarde, até que ponto é necessário aplicar estas membranas em fachadas? Salvo erro, penso que na sua maior parte, na prática, apenas se aplicam coberturas. Não me recordo de ver obras com a aplicação de para-vapor em fachada. Se calhar, focando um bocadinho aqui nesta questão da para-vapor em fachada, Miguel, nós fomos falando já aqui um bocadinho porque é que era tão interessante utilizarmos a solução, dá-nos um bocadinho de um caso in extremis onde ela é indispensável na fachada, por favor. Sim, Diogo, ou seja, dependendo da tipologia de fachada, lá está, como tu explicaste muito bem no início, se os revestimentos pelo interior forem permeáveis ao vapor, nós teremos adição de água no isolamento. Ou seja, essa adição de água, lá está, dependendo das características de todos os revestimentos interiores, poderão comprometer o isolamento, ou seja, tradicionalmente poderemos ter um revestimento, o gesso cartonado é permeável, em geral, por exemplo, as fachadas em construção, por exemplo, as construções metálicas, as construções em que comportam revestimentos que sejam todos porosos, em que permitam a permeabilidade ao vapor, é sempre uma segurança adicional ter uma para-vapor que não permita que haja esta adição de água para o isolamento. Lá está, ou seja, nós o que tentamos fazer com as membranas para vapor é sempre limitar ou minimizar, na medida da possibilidade, a adição de água no isolamento, com vista depois de chegar ao verão e as temperaturas poderem respirar de tal forma que o que seca no verão é sempre superior àquele que é adicionado pelo interior. E com isto garantimos que ano após ano, sim. Eu traria, por exemplo, um feedback normal do mercado, que é ver numa construção banal, utilizar emulsões bituminosas, por exemplo, na fachada. Ou seja, utilizando emulsões bituminosas, ou poliuretano projetado, por exemplo, ou seja, materiais que sejam completamente estanques, aqui ao ar, à água. O que nós estamos a fazer é estancar desde logo ali a parte exterior do edifício. E então o que vai acontecer vai haver uma transfusão, não é, do vapor de água do interior para o exterior que não consegue sequer sair do exterior e vai ficar no isolamento térmico. E a questão de termos o isolamento térmico, Miguel, não é completamente indispensável mantê-lo seco, o mais seco possível, e pelas razões que a Marisa falou há bocado. Razões como a respirabilidade no interior do edifício, razões como a eficiência do próprio edifício, energética. Quer dizer, não utilizar uma membrana para vapor é comprometer todo o investimento envolvido, por exemplo, no isolamento térmico. Jorge pergunta-nos, porque é que não existe... Desculpa estar a interromper. Sim, força, Marisa. Só em termos de curiosidade e também numa ótica de partilha, nós estamos a desenvolver em parceria com o Laboratório de Estrasburgo uns testes sobre eficiência energética. E recebemos recentemente um relatório em que nós fizemos um estudo com um edifício em que colocámos uma membrana para vapor e uma membrana breather, ou seja, com correta aplicação no interior e no exterior. E então fomos realmente calcular o valor da transmissão energética. E é impressionante perceber que com esse relatório e com esse estudo
que uma abertura de 1 milímetro no isolamento provoca um déficit de 5 vezes sobre que qualquer falha, qualquer junta entre isolamentos, qualquer perda de transmissão que nós tenhamos para fora do edifício, realmente é perda de dinheiro, que nós investimos em aquecimento no inverno. Ou seja, Marisa, desculpa, tivemos aqui uma interrupção, uma falha na transmissão. Falavas que 1 milímetro de abertura na fachada correspondia a... Exatamente. Correspondia a 5 vezes uma perda de energia superior. Ou seja, apenas 1 milímetro no isolamento, uma abertura de 1 milímetro no isolamento, tinha perdas brutais de energia e de eficiência energética. Muito bem, perfeito. Jorge pergunta-nos ainda porquê é que não existem membranas de classe A1. Miguel? Uma boa pergunta. Ou seja, nós acreditamos, inclusivamente, ou seja, é um tema que não é consensual na indústria, na temática dos laboratórios e no que diz respeito ao standard, mas acreditamos que o standard que permite classificar a membrana como A1 é feito um teste em que é feito quase como se fosse um tamanho de uma rolha, de cortiça, em que é feito basicamente para materiais sólidos, com altura e com espessura. Ou seja, nós quando pegamos nisso para membranas, teríamos que basicamente encher toda essa parte sólida com bocadinhos de membrana, até por fazer uma altura dessa, ou seja, embora saibamos à partida que o material é não combustível, sem margem para dúvidas, porque é fibra de vidro, ou seja, esta nossa membrana tem como base fibra de vidro, a fibra de vidro não arde, faz parte inclusive da lado de rocha, que é classificada como A1. O standard é que permite-nos inclusive, é dificuldade com que permite criar uma parte sólida com vários bocadinhos de membrana, é isso, ou seja, o standard não é apropriado para membranas. O standard é feito para teste de materiais sólidos, ou seja, teríamos que deturpar basicamente a forma como o teste é feito para testar nos nossos produtos. É muito por aí, sim, porque julgo que se a membrana fosse testada seria A1 na mesma, sim. Muito bem. Temos aqui outra pergunta de B. Capotes, painel sanduíche, revestimentos metálicos, rebocos, por norma nunca emprega qualquer tipo de membrana em fachada. O investimento justificará para o dono da obra? Bem, Miguel, temos aqui mais uma questão relativamente à empregabilidade da membrana numa construção. O investimento. Sem sombra. Eu queria acrescentar, por exemplo, o custo de uma membrana vapor normal, sem resistência ao fogo, estamos a falar de qualquer coisa como, no máximo dos máximos, de 2 euros metro quadrado. Portanto, dá para perceber mais ou menos que em comparação com o valor que nós investimos no isolamento térmico, já ajuda bastante a aumentar a durabilidade do mesmo. Mas relativamente a esta questão, e o fogo, a questão do fogo é uma questão que se interpõe. Nós até poderíamos partilhar uma história de um incêndio que uma vez aconteceu numa obra, que resultou de uma faísca que veio de um terceiro andar, né? Temos uma brider colocada, uma faísca que desceu de um terceiro andar para o andar imediatamente abaixo, para o segundo, e que uma faísca que provocou um incêndio. E as membranas bridas, como estão colocadas nas zonas opacas, há a probabilidade de elas serem colocadas na vertical, ou seja, e atravessarem vários pisos. E, portanto, a própria brider ou o VAP, se a zona opaca for muito grande, não houver alumínios ou vidro, são, como materiais, são propensos a propagar o próprio fogo. Só desse elemento já é importante. Por aí temos também uma reação ao fogo A2. Mas porque é que é importante nós justificarmos um investimento ao dono da obra, não é? De um material como este? Sim, Diogo, se me deixares partilhar, mas é isso, ou seja, nos mercados, inclusive há leis que proíbem a execução, basicamente fornecer materiais combustíveis na fachada, por algum motivo não é? Ou seja, é exatamente isso que estavas a dizer, a propagação numa fachada é completamente diferente. Inclusive as condições que tínhamos dentro na caixa de ar, são condições que potenciam o fogo, ou seja, temos oxigênio e temos basicamente quase como uma chaminé
onde potenciamos todos os fatores que possam propagar o fogo. E lá está, o que é que se pretende, ou seja, depois daquele desastre no Reino Unido, em que morreram salvo erro, 78 pessoas, foi uma conjugação de vários fatores, que eram materiais combustíveis na fachada, era verão, as pessoas tinham as janelas abertas nas fachadas, ou seja, a propagação foi nível a nível, piso a piso. Ou seja, aquilo que se pretende com este tipo de membranas, em que ela, se houver um incêndio numa cozinha em que parta o vidro, em que o fogo seja transposto para a fachada, ele não se propague para o andar superior. Ou seja, o fogo fica de uma forma residual naquele piso, naquele apartamento. Muito bem. Ou seja, são estes os códigos obrigam na prescrição destas membranas acima de uma determinada altura, exatamente para isso, ou seja, é limitar a propagação de um fogo e permitir que as pessoas tenham tempo de inclusivamente sair do edifício. Sim. Muito bem, perfeito. Obrigado pelo Diego, feedback. só gostaria também de acrescentar aqui uma coisa. O que nós notamos também em Portugal, a nível do projeto em Portugal, é que a fachada do edifício é um elemento que não tem grande relevo a nível de projeto, a nível de prescrição de soluções, a nível de definição de soluções. E o que acontece muitas vezes é que nós, quando chegamos à parte de execução, à parte de obra, é um valor que não consta no valor global da obra. Ou seja, é um investimento que se tem que justificar ao dono de obra porque simplesmente o projetista não contabilizou, não prescreveu, não projetou com a sua aplicação. E uma coisa que nós vemos no mercado do Reino Unido, Médio Oriente, é que a aplicação das membranas é logo considerada na fase de projeto. Ou seja, todos os cálculos de resistência térmica, transmissão térmica, todos os cálculos são feitos logo considerando as características da membrana, ou seja, o edifício é sempre potenciada a maximização da energia. Cá em Portugal é uma coisa que nós não vemos acontecer com frequência, pelo menos. Claro, como os estudos até indicam, não é? A nível de eficiência energética. É algo que temos que cuidar. Digamos que vê-se muitas vezes XPS colocada em revestimento, como revestimento de isolamento térmico, perdão, e outros, muitas vezes elementos completamente combustíveis que pode estar no projetado. Até algo, nem algo muito comum ver-se colocado isolamento lá de rocha ou lá mineral em edifícios pelo exterior. Portanto, entramos sempre aqui num campo muito, muito escuro, porque temos umas guidelines um bocadinho também do que se vai fazendo lá fora. Relativamente aqui à solução, à abrida da FR, como o Miguel dizia há pouco, é sem dúvida, por várias razões, eu queria que explicasse um bocadinho estas razões, um material que se destaca dos demais, e mesmo nestes elementos, proteção ao fogo ou resistência ou reação ao fogo, e depois as tensões e a resistência do rasgamento à unha, a tensão e a resistência mecânica. Já agora, se puderes explicar um bocadinho em que é que elas se distinguem das demais, seria o ideal. Sim, era um bocado o quadro que nós tínhamos atrás, que é o cliente, ao comprar uma solução deste género, compra fogo, e lá está compra fogo, ou seja, permite assegurar todo o edifício como um todo, e é um bocado penitente, inclusive esta parte do investimento, se imaginarmos não só a vida, mas também todo o que implica a fachada, o prejuízo é incrivelmente alto, ou seja, neste caso o cliente, para além de ter uma fachada que potencie esta proteção das pessoas e da fachada como um todo, terá uma alta resistência mecânica, como tem por base a fibra de vidro, não é? E inclusive de tensão ao rasgamento, ou seja, juntamente com as excelentes propriedades ao fogo, teremos também uma componente de resistência mecânica incrivelmente forte. Sim, Diogo. Muito bem, perfeito. Em relação à membrana para vapor,
é também interessante esta lógica da proteção do edifício também já agora de dentro para fora, e esta lógica da reação ao fogo é também importante porque nós no mercado distanciamos, no mercado em particular do Reino Unido, nós distanciamos dos demais também. Marisa, quais é que são aqui os elementos que tu consideravas essenciais na questão da reação ao fogo A2 da membrana para vapor? Vapor Sim, FR? sim. Em relação à membrana a vapor FR, queremos destacar que somos a primeira e somos a única membrana testada como sistema, em que obteve a classificação, a classe A2 na reação ao fogo. É sem dúvida um grande passo a nível de proteção dos edifícios, ou seja, nós provamos que é possível, nós temos, nós aplicamos e pronto, é de realçar-se sobretudo mesmo a classificação ao fogo com os adesivos, com os acessórios. Muito bem, perfeito. Em relação mais uma vez à questão das características técnicas, o que é que destacarias? Ou seja, é exatamente igual como na Breeder, Diogo. Ou seja, nós, um bocado pegando também no início, nós temos esta tecnologia desde 2011 disponível para os nossos clientes, mas infelizmente só foi possível massivamente pôr em prática depois do desastre no Reino Unido. Ou seja, lá está, com esta proximidade ao cliente, cada vez mais estar mais próximo e saciar todas as necessidades do mercado, desenvolvemos a membrana para vapor, igualmente para classe A2, com base na mesma tecnologia, com base sempre em materiais não combustíveis, fibra de vidro, lá está, como tal, fogo e resistência mecânica. Muito bem, perfeito, Miguel. Inclusivamente, se calhar como adição a isto, Diogo, tendo como base o produto também conseguimos ter altas resistências ao vapor nesta tecnologia, comparando com as soluções tradicionais de polietileno, plástico, sim. Muito bem, perfeito. Nós vamos deixar agora aqui um bocadinho a lógica do fogo e passar um bocadinho para a questão das perfurações, também deixar só aqui digamos, um cheirinho, digamos, do que vão ser as próximas edições dos Encontros de Valor, uma vez que vamos debater-nos um bocadinho com esta temática e vocês agora já com certeza estão a pensar nesta lógica de como é que vamos ligar a Breeder aos EPDMs, e a vapor aos EPDMs, e à fachada, e ao vidro, e ao alumínio. Pois, isso seria todo um encontro de valor também de mais do que uma hora, e portanto amanhã incidiremos a nossa temática sobre os EPDMs, sobre a ecofaçada e todos os materiais derivados do mesmo. Temos aqui também alguns detalhes relativamente à questão das perfurações. É FISO de bom 10 nas perfurações dos patés, das fixações, mesmo muitas vezes em perfurações de tubos, de fixações, por exemplo, de balcões de varandas que são colocadas a posterior, fazer este tipo de ligações. A pré-fabricação aqui, Miguel, também só para dar um breve input. Sim, Diogo, nós aqui... O quão importante é neste momento a pré-fabricação para nós em obra rentabilizarmos sem dúvida. Sem dúvida, Diogo, é todo fundamental. Mas aqui nós decidimos trazer este slide como inclusivamente para vos alertar ou chamar a atenção que poderemos ter uma membrana espetacular colocada, dimensionada por fora, corretamente, na posição correta, inclusivamente um para vapor pelo interior e depois sentimos isto, ou seja, a membrana é furada nos brackets do cladding, há uma varanda, há uma viga que saia perfurada, há uma tubagem elétrica, sei lá, por dentro, muitas das vezes esse cartonado, a membrana para vapor é furada por milhares de parafusos, ou seja, aquilo que gostaríamos de deixar é, poderemos, aliás, iremos fazer um encontro de valor com base nestas perfurações de fachada e onde poderemos ir em profundidade. Temos uma veríssima portfólio de soluções nesta temática, mas não queríamos deixar passar que cuidado com as perfurações. Sempre que haja uma perfuração, estamos a perfurar a membrana, estamos a diminuir a sua eficiência. Ou seja, e claro, a solução terá que ser olhada ou terá de ser tida em conta.
estudada conforme cada situação e cada Claro, perfuração, todas são diferentes. Eu queria vos agradecer aos dois. Se tiverem, entretanto, perguntas no chat, coloquem-nas. Deixo também aqui o meu contacto. E, portanto, tenho aqui o meu e-mail e o meu número. Se eu puder ajudar com alguma situação, estejam à vontade para o fazer. Agradecer a ti, Marisa, pela tua presença. Obrigada, Diogo. A ti, Miguel. Sim, obrigado. Nada. Continuação de boa tarde para todos e se pudermos ajudar, alguns detalhes, deixem o vosso contacto no chat e entraremos em contacto convosco. Obrigadíssimo. Continuação de boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde.